Você por acaso tem medo de acordar às 3 da manhã pra ir no banheiro? Eu sei, às vezes isso acontece comigo, sendo que quando a vontade é incontrolável eu corro pra achar um interruptor de luz. E se eu te dissesse que se você não ligar a energia rapidinho, um espírito endiabrado vai te encontrar e tentar fazer amizade com você à força? O quê? É exatamente essa história de Quando as Luzes se Apagam, filme lançado em 2016 e que eu vou dar as melhores dicas aqui pra enfrentar essa entidade capirotesca e escapar dela com vida. Mas antes disso, acerta a sua lanterna predileta no botão do like e se inscreve no canal. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos o pai da Bella de Crepúsculo trabalhando até às tantas. A faxineira dele, que trabalha também na fábrica, se despede do patrão, porém quando tenta deixar o prédio percebe que as luzes estão apagadas e pior do que isso, ela vê uma sombra sinistra se escondendo na escuridão. Como alguém nesse filme tem o mínimo de bom senso, a mulher dá meia volta e vai contar pro patrão, avisando que viu a sombra capirotesca. Obviamente o cara não acredita na mandinga e fala pra mulher que não tá pagando hora extra, mandando ela bater o ponto logo. Graças a Deus não acontece nada com ela, porém a história é bem diferente com o xerife de Crepúsculo, que finalmente percebe que a empregada não tava de caô e que realmente tem uma sombra o encarando. O cara até tenta trocar uma ideia, mas a tinhosa logo o ataca. Pra sorte do xerife, o galpão que ele se encontra tem algumas lâmpadas ainda acesas que impedem que a sombra o ataque. Isso dá oportunidade pra ele voltar pro escritório e se abrigar por lá. Só que, mano, custava o lazarento ter ligado a lanterna do celular? Eu digo isso porque os interruptores de energia logo são desligados pela entidade, sendo que ele também poderia ter usado o notebook atrás dele pra iluminar o ambiente, já que mesmo que a capirota esteja sabotando a energia elétrica, esse tipo de dispositivo tem uma bateria, o que daria algumas horas de luz pra ele. Esquece isso porque o pai da Bella não se dá o trabalho de usar as minhas ideias e é logo puxado para um canto escuro da sala. Depois disso, nós conhecemos a nossa carismática e destemida heroína, chamada Rebecca, ou Becca para os mais íntimos. A garota é independente, mora sozinha e fica de enrosco com um cara gente boa chamado Brett. Ao contrário de Becca, Brett é um cara para casar, e é exatamente isso que ele quer com a garota. Nesse caso, que ela não fique de fuleiragem com os outros machos. Contudo, a mulher não tá muito interessada em ter apenas um mastro no navio dela, e manda o cara ralar peito da sua casa. Eu sou rolezeira. Nós também conhecemos o pequeno Martin, que apesar de ter nome de velho, é o irmão caçula de Becca. A propósito, ele era filho do xerife de Crepúsculo, e agora que o pai se foi, precisa dividir a casa com a sua mãe, chamada Sophie, que não é exatamente uma pessoa muito lúcida da cachola. Eu digo isso porque a mulher vira e mexe e tem que tomar remédio pra cabeça, já que ela tem alucinações e até mesmo conversa sozinha em seu quarto quando não manda o medicamento pra dentro. A propósito, é exatamente isso que tá acontecendo aqui, pois Martin a vê conversando com a mesma sombra que a deixou disponível na pista de novo. O moleque é um ser humano normal e se caga nas calças na hora, correndo pro seu quarto e se escondendo debaixo dos lençóis. Marty também percebe que a presença do mal tá apagando as luzes do corredor e logo tenta entrar no seu cantinho da alegria, o que felizmente é impedido por um corajoso e leal abajur que aguenta o encosto e não desliga, mesmo que a sombra tenha uma espécie de poder sobre a energia elétrica. No dia seguinte vemos que Marty não pregou o olho e consequentemente teve que aproveitar a luz solar para tirar um cochilo na escola. Isso acaba chamando a atenção da diretora, que liga pra Becca e pergunta o que tá rolando. A garota então vai até a casa da mãe e percebe que Sophie parou de tomar as pílulas anti-viagem transcendental e fala que vai levar Martin de lá até que a mulher volte a tomar a porcaria dos medicamentos. Obviamente o moleque fica super feliz e ele deixa a guarda baixa enquanto arruma suas coisas, já que do nada ele resolve entrar no cômodo escuro do lado de seu quarto, quase sendo puxado pela entidade. Por que, senhor? Por quê? Ele corre e vai pra casa da irmã, aproveitando pra se acomodar. O problema é que de alguma forma a sombra maliciosa vai atrás dele, e é aí que ela é avistada por Becca, que acorda no meio da noite. Felizmente ela é tatuadora, e o merchandising do lugar onde ela trabalha é forte, já que tem um letreiro de neon do lado do prédio que ilumina a casa toda, espantando a entidade assim que ele se liga. Infelizmente o encosto é ligeiro e aproveita a hora que a luz se apaga pra pular no cangote de Becca, que mais uma vez conta com a ajuda do letreiro. Ela inspeciona o local onde a capirota tava e percebe que a entidade escreveu um nome: Diana. Ela também encontra o irmão espertamente se abrigando na banheira e com a proteção de uma lanterna, o que não é exatamente uma boa ideia, porque a parada também precisa de energia elétrica para funcionar. Nesse caso, eles deveriam usar os velhos e bons lampiões, cuja fonte de ignição é o óleo. Além disso, esses objetos protegem a luz com vidro, o que impediria a capirota da Diana de apagar a luz. Nesse caso, velas não são confiáveis, já que a entidade poderia abrir portas e janelas, fazendo o vento apagar a chama. Energia elétrica também não funcionaria, já que a entidade
umidade pode interferir no funcionamento dela, o que praticamente descarta o sistema de iluminação da casa e consequentemente as lanternas também. Becca então se lembra de quando era apenas uma adorável garotinha. Certo dia ela ouviu um barulho em seu armário e ao conferir do que se tratava, viu que Diana tinha pintado em um dos seus desenhos, riscando o pai de Becca da jogada e se inserindo entre ela e Sophie, já que na época Martin ainda não era nascido. Curiosamente, pouco tempo depois, o pai de Becca saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, sendo que descobrimos que Becca e Martin na verdade são meio irmãos, mesma mãe, mas pais diferentes, e agora apresentados. Aliás, belo pôster do Avenged Sevenfold que ela tem na parede de casa. A nossa heroína fica com aquilo na cabeça e pede que Brett a leve até a casa de sua mãe. Lá ela encontra uma caixa de registros médicos e pesquisas no escritório de Paul, o seu padrasto finalizado no começo do filme. O cara tava fuçando no passado de Sophie e descobriu que ela foi internada em um hospital psiquiátrico quando era mais jovem. Enquanto estava por lá, ela fez amizade com uma jovem paciente chamada Diana. Na época, Diana sofria de um grave problema de pele que a impedia de sair no sol. Os médicos acreditavam que de alguma forma ela era uma pessoa má e capaz de entrar na cabeça de outras pessoas, já que o pai dela tinha se autofinalizado depois que Diana supostamente o influenciou a fazer isso. Na tentativa de curar a capirotinha, a turma do Dr. House teve uma ideia sensacional: expor a criatura a um banho de luz super poderosa, que é a mesma coisa do que dar um saco de amendoim pra alguém que não pode comer aquele chocolate shot da Lacta. Ou seja, era óbvio que ia dar ruim e o experimento derrete a garota na cadeira. Enquanto isso, vemos a diretora da escola indo atrás de Martin, já que Becca não tem a guarda do irmão e de acordo com a lei, é a mãe que é a sua guardiã, e é com ela que o garoto precisa ficar, o que não é exatamente o que o moleque quer nesse momento, já que ao voltar pra casa, Sophie fala que ele, ela e a capirota do mal vão ter uma sessão pipoca juntos. Não quero, não! O moleque nem consegue prestar atenção no filme de tanto cagaço que ele tá ao ver a sombra se aproximando. No entanto, Sophie diz que tá de boa, já que o encosto é uma boa e velha amiga dela, e é apenas em casos isolados que ela fica violenta e manda as pessoas se encontrarem com Deus antes da hora. Isso é péssimo, porque hoje é um desses dias, sendo que a capirota vai pra cima do moleque com um cruzado de direita. Sophie tenta acalmar os ânimos e diz pra Diana que não foi isso que elas combinaram. Aproveitando a chance, Martin pica a mula de lá novamente e volta pra casa de Becca, suplicando pra que ela o ajude. Nessa hora, os dois poderiam ter ido morar no Alasca, já que durante o solstício de verão, aquele estado fica sob a luz do sol por 24 horas seguidas, ou seja, não teria a menor chance da sombra pegá-los lá. Esquece essa ideia, porque Becca, Martin e o intrometido Brett simplesmente voltam até a casa de Sophie e tentam explicar que Diana tá querendo o couro dele, só que infelizmente a mulher não dá ouvido aos três. Cala a boca, tu é muito chato! Becca pergunta se a mulher tomou a porcaria dos remédios, mas ela se nega a fazer isso, já que fica com uma baita peidação toda vez que ingere a parada. Sabe o que é pior disso? É que os três se ligam que o fato de Sophie não tomar o medicamento é justamente o que tá fazendo Diana se manifestar no plano deles, já que a mãe dos dois é a única pessoa ainda viva que se lembra que Diana existiu um dia, o que de alguma forma abre uma ligação entre o mundo invertido e o mundo dos vivos. O único jeito de fechar a passagem é fazendo a mulher ingerir as pílulas mágicas ou a finalizar de uma vez por todas. Nessa hora eles estão jantando em um local super iluminado, sendo que Becca poderia seduzir Brett pedindo pra que ele segurasse a sogra enquanto ela mandava as balinhas anti-alucinação pra dentro da goela da mãe. Outra coisa, os filhos poderiam simplesmente ter preparado um suquinho de maracujá e ter despejado o medicamento pra dentro, fazendo a mãe beber, mas não, eles decidem passar a noite lá, no escuro, até poderem chamar ajuda no dia seguinte. Isso não faz o menor sentido. Bom, pelo menos eles levaram lanternas e velas pra se proteger. Na hora de dizer boa noite, Sophie chama a Becca pra conversar e passa um bilhetinho secreto pra suas mãos, onde tá escrito "me ajude", sinalizando que a mulher quer mandar o encosto pro submundo, mas aparentemente não tá conseguindo porque a Catiça está a controlando. O mais bizarro é que eu me pergunto como raios a mulher conseguiu escrever esse bilhete sem a Diana perceber, mas deixa pra lá também. Tá bom. No meio da madrugada, Becca acorda e percebe que a energia elétrica da casa foi pro beleléu. Ela então faz a coisa menos sensata nessa situação. A mulher simplesmente desce até um porão escuro para inspecionar os disjuntores, deixando o próprio irmão sozinho no quarto. Muito bom. O moleque acorda também e fica assustado, com razão. Ele então pega uma vela e vai atrás da irmã, só que a Catiça aproveita a retaguarda do moleque pra puxá-lo, o arrastando até que ele vira a vela em direção a ela. Nessa hora o moleque poderia ter se encostado contra a parede e ter chamado a irmã de lá, dessa forma a retaguarda dele ficaria protegida, mas não, ele corre até o porão e os irmãos Miolo Mole descobrem que era uma armadilha da Catiça que os tranca lá. Socorro! Socorro!
Brett é sorteado da vez e é agredido pela assombração antes de conseguir quebrar a porta do porão. Pelo menos ele é ligeiro o suficiente para apontar a lanterna do celular para a fuça da Catiça, ganhando tempo para correr até o carro dele. Infelizmente a encostada é mais ligeira e usa a camuflagem do Rambo para erguer o cara no ar, que só não vira marmita porque ele liga o farol do carro e se salva por um tris. Percebendo que Becca não é tão gata assim, ele pica a mula de lá, já pensando em investir em outras oportunidades. Tô fora. Nessas horas eu me pergunto, será que Becca não tinha a porcaria de um celular pra ligar pra polícia? Eu acho que não, porque ela e Martin exploram o local e encontram uma luz negra que possibilita que eles vejam Diana e ainda derreta ao mesmo tempo. Os dois fogem de lá e é aí que Brett aparece com a cavalaria, nesse caso 2 policiais que simplesmente ignoram os apelos do cara para que eles não deixem as lanternas caírem, o que não dá bom, já que a dupla dinâmica não dura nem 2 minutos na trocação com o encosto. Martin, Brett e Becca saem da casa, mas o irmão caçula dá um ataque de pelanca dizendo que não podem deixar Sophie pra trás. Becca então decide salvar sua mãe e ainda por cima vai lá sozinha, porque claro, se separar nessa hora é com certeza uma boa ideia. Nesse momento Becca poderia ter prendido a luz negra ao seu corpo com a ajuda de um cinto ou uma fita crepe, já que dessa forma poderia andar pela casa sem medo de ser atacada. Esquece isso porque ela prefere levar a luz na mão e logo é derrubada pela entidade que chega por trás e desarma a garota. É aí que mais uma trocação acontece e no meio do barraco Diana revela que ela mandou o pai da garota pra vala, já que ele tava tentando fazer Sophie continuar com o tratamento e esquecer da amiga encapetada pra sempre. Ok, eu acho que faltou um pouco de comunicação nessa parte aqui. Se vocês pararem pra pensar, tudo que Diana quer é continuar no mundo dos vivos, correto? Ela não precisa que Sophie more no mesmo lugar que ela, caso contrário a Catiça não conseguiria ter atacado Becca no dia em que Martin foi dormir lá. O que eu quero dizer é que Becca poderia ter negociado com a Catiça, prometendo não forçar a mãe a tomar os remédios desde que Diana procurasse um AP pra ela morar sozinha e não enchesse mais o saco deles. Dessa forma, todo mundo sairia ganhando no final das contas. O miserável é um gênio. Esquece isso, porque Diana fala que vai mandar a Becca pra vala também, e é aí que o roteiro lembra de Sophie e a faz pegar a arma de um dos policiais. A mamãe ameaça atirar, dizendo que as balas vão fazer um estrago feio na danada. Cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Diana zomba de sua amiga e diz que ela é a prova de balas, porém Sophie fala que ela não, se finalizando pra fechar a passagem entre os mundos, o que faz a Catiça desaparecer também. No final do filme vemos o trio sobrevivente se abraçando e entendendo que tudo vai ficar bem. Bom, pelo menos até o segundo filme. Quando as luzes se apagam, teve boas avaliações da crítica e público, porém eu não achei esse filme grande coisa. Não sei se é porque eu vi muitas semelhanças com O Chamado, que por acaso é outro filme que eu já trouxe aqui pro canal. Esse longa aqui tem um subtexto sobre doenças psicológicas que é bem interessante, além dos personagens terem um bom desenvolvimento. No entanto, o roteiro é bem inconsistente, sendo que a maioria das decisões tomadas por Becca e Martin não fazem sentido pra mim, o que infelizmente me impediu de emergir na trama. Sendo assim, a minha nota é um 6. Nas bilheterias o filme fez muito bonito, já que arrecadou quase 150 milhões de dólares para um custo de produção de menos de 5 milhões, o que logo fez o estúdio confirmar uma sequência, que por algum motivo que eu não entendi nunca ganhou mais nenhuma atualização, sendo que já se passou 7 anos desde que o primeiro estreou nos cinemas. Bom, se um dia esse filme sair e vocês realmente quiserem vê-lo aqui no canal, deixa nos comentários a seguinte frase: eu quero. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí pra vocês, e agora bora acender as luzes e vamos pra mais uma contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de 5 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pro xerife de Crepúsculo. Eu tô deixando uma playlist aí na tela pra vocês, chamada Filme de Capirotices, onde tem outros filmes que eu já derrotei, como a trilogia O Chamado, Invocação do Mal, A Freira, O Exorcista do Papa, Atividade Paranormal e muito mais. Não esquece de iluminar esse like clicando nele. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!